Olá a todos e a todas que estão participando do 12º Encontro Regional Norte da ABEM. Eu me chamo Stephanie Tainara Ribeiro de Souza e vou apresentar o artigo que tem por título Projeto Fundos Documentais na Sede de Belém, notas sobre musicologia na formação do professor de música. A primeira autora é a professora Tainá Magalhães Façanha, que é docente da Universidade do Estado do Pará, e a segunda autora sou eu, que sou discente também da Universidade do Estado do Pará. O projeto de digitalização e os dois acervos pertencentes à sede Belém do Pará. Bom, a primeira autora deste trabalho é a professora Tainá, que é proponente deste projeto, e a segunda autora, que sou eu fazia parte da escola Cantório e fui intermediária entre os professores e a sede Belém, porque além da professora Tainá, nós tínhamos outros dois professores que também são da Universidade Federal do Pará. O projeto tinha por objetivo digitalizar a fonte de dois acervos, que continham fontes bibliográficas, musicográficas, hemerográficas, documentais, além de livros e tombos de fábrica. O processo de digitalização das fontes. Então, foram realizadas registros de todos os livros, ao menos da capa, contracapa, marcas de proveniência ou escritos feitos geralmente às margens pelos donos das obras. Com esses registros, é possível de alguma forma salvaguardar essas memórias e saber ao menos quais obras fizeram parte daquele patrimônio caso este venha a perecer. As questões que regeram a nossa pesquisa foram: como ocorreu o processo de digitalização do acervo da SER? Quais os impactos na formação de uma das autoras enquanto discente do curso de licenciatura plena em música? E a partir da análise do PPC da Universidade do Estado do Pará, as disciplinas que tratam da história musical contemplam as fontes musicográficas. O objetivo deste trabalho é relatar a importância ocorrida no processo de digitalização do acervo da Sé, destacando os impactos desta experiência na formação de uma das autoras enquanto discente do curso de licenciatura plena em música. Bem, aqui nessa primeira imagem nós percebemos uma fonte bibliográfica. Essa fonte bibliográfica ela está deteriorada por conta de ação de agentes biológicos. Na segunda imagem, nós também percebemos uma fonte musicográfica. Essa fonte pertence ao antifonário romano e ela também está deteriorada pela ação de agentes biológicos. E essas duas fontes, elas pertencem ao acervo físico da sede Belém. E aqui nós já observamos a digitalização dessas fontes. Projeto de digitalização do acervo bibliográfico e documental da sede Belém. Bem, o acesso aos acervos e suas particularidades. Como eu disse, eu fui uma intermediária entre a SEI e os professores. Então, os professores fizeram várias visitas, eles pensaram em como montar o laboratório móvel para digitalização, e depois o projeto foi institucionalizado, a professora Tainá foi a proponente, nós levamos até o cônego, que era responsável por todo esse acervo, e foi aceito, foi disponibilizada uma sala para pesquisa. Bem, sobre a organização da equipe e o deslocamento das fontes. Então, a SE disponibilizou uma sala para pesquisa, só que a sala da pesquisa ficava do lado oposto ao acervo mais volumoso, e ambas as salas, seja da pesquisa, seja do acervo, elas ficavam nos altos, ou seja, no segundo andar, né? E o que acontecia? Nós tínhamos que ir lá no acervo volumoso, colocar tudo em caixas, descer pela escada, aí outra equipe ficava esperando com o carrinho para transportar estas caixas para o outro lado do início da outra escada, e outra equipe ia, carregava até o acervo, e assim a gente foi deslocando esse acervo aos poucos. E a partir disso, né, depois começou a digitalização das fontes após esse deslocamento. Essa digitalização foi feita da seguinte forma: nós tínhamos a mesa
né? Em cima dessa mesa tinha um papel que funcionava como régua, nós colocamos as medidas e dessa forma nós podemos ver nas imagens qual é o tamanho da fonte. E as câmeras, nós acoplamos elas em gruas. Essas câmeras, né, que estavam acopladas nas gruas, elas transmitiam a imagem para um celular ou tablet que estava à mão de uma pessoa que estava na mesa. Então, uma pessoa ficava tirando as fotos, observando se a fonte estava centralizada, tudo certinho para fazer aquela captura de tela, e outra pessoa ficava manuseando as fontes até para não ter riscos de manusear errado, por fazer duas coisas e rasgar uma fonte, perder uma fonte. Então, em cada mesa, nós tínhamos duas pessoas. A experiência da discente do curso de licenciatura plena em música. A primeira coisa a ser pontuada é simplesmente a possibilidade da pesquisa em acervos, que foi algo que não foi apresentado, né? Eu tive isso graças ao projeto, não foi apresentado, eu digo, enquanto nas matérias que eu tive no curso, e é claro, né, os professores citam acervos, falam de fontes, mas a gente não fala de nada técnico, a gente não tive a experiência de visitar um acervo dentro de uma disciplina que a gente possa ter feito, não, vamos visitar o acervo, vamos fazer algo diferente. Não, geralmente as disciplinas de história da música seguem todos os cânones e, assim, apresentação expositiva através de slide, mas essa parte, assim, mais palpável, eu senti um pouco de falta disso. E justamente o contato com as fontes, essa experiência de ter contato com as fontes, de perceber que as fontes são um patrimônio, porque quando eu vejo uma fonte perecendo, uma fonte musicográfica, sobretudo como a gente viu no acervo da Sede Belém, que tem uma grande história ali para ser contada, nós percebemos que a fonte ela não é enxergada como um patrimônio, a fonte, sobretudo a fonte musicográfica. Então, a gente vê uma igreja, né, que muitas vezes é reformada, uma igreja típica reformada, mas aquele acervo não é contemplado nessa reforma porque ele não é entendido como um patrimônio. O conhecimento técnico é aquele de montar uma grua, de montar uma câmera, de saber manusear esses equipamentos, de saber mexer na fonte, porque não pode manusear a fonte de qualquer jeito, porque ela pode perecer. Se a fonte ela está no estado já avançado, né, é, de perecimento, se manusear assim de uma forma inadequada já é o suficiente e às vezes até de uma forma adequada a fonte perece porque o papel já não suporta mais e vira poeira. Sobre a importância da arquivologia musical, a arquivologia musical é aquela que se dedicaria a refletir, a tentar preservar, organizar e difundir esses acervos. Então, quando eu tive essa experiência dentro do projeto da SE, foi visível, né, a importância, a necessidade de algo que pense exatamente sobre isso, sobre a preservação, a organização e a difusão desses acervos. Aqui nós vamos ver uma fala do Paulo Castanha, que ele fala assim: não é clara no Brasil a ideia de que a arqueologia musical necessita de um desenvolvimento teórico e prático adaptado às necessidades e características locais, sendo ainda comum a crença de que as deficiências brasileiras nesse campo restringe-se à falta de pessoal e de verbas ou, no máximo, à falta de percepção dos modelos internacionais em uso. Então, o que é que o Paulo Castanha fala? Ele fala justamente dessa necessidade de adaptar as particularidades de cada acervo. Lá no acervo da Sé, muitas vezes nós tivemos que parar, sentar, repensar, para ver a melhor forma de ser levado o projeto, de ser manuseado as fontes, até porque cada acervo tem as suas particularidades. Então, não é só querer pegar modelos internacionais, porque lá fora às vezes o acervo ele já está organizado. E aí a realidade do Brasil é uma outra realidade, é uma outra história, e é uma história que já é marcada por perdas dessas fontes. Bom, sobre as nossas considerações finais, né, eu quero
colocar aqui sobre a preservação dessa memória, porque a digitalização dessas fontes é uma forma de preservação da memória, o risco de perecimento das fontes físicas do acervo, que já foi suficientemente exposto, os impactos na formação da discente. Eu quero pontuar as possibilidades para a educação musical, porque sim, podemos ensinar a história da música, podemos ensinar música até na escola para nossas crianças com fontes musicográficas, fontes físicas, fontes digitais. Conhecer e entender a importância da arquivologia musical, isso ficou muito evidente na prática no acervo. Eu nem sabia, nem entendia o que era arquivologia musical, mas quando eu vi aquele acervo perecendo, eu entendia a necessidade de alguma coisa, de alguém, de grupos de pessoas refletirem sobre como preservar, difundir, organizar. E a arquivologia musical é justamente isso. Depois que eu fui saber da arquivologia musical e que ela se dedicava e que deve se dedicar justamente isso, à preservação, à difusão e à organização. E, por fim, o contato com os equipamentos, câmeras, gruas, capelas, que a gente acaba tendo que aprender tudo na prática, assim, aprende para fazer, e essa é a importância também de participar de um projeto de pesquisa, que você vai lá, você consegue contemplar essa face, né, da universidade, que às vezes é tão tímida na música, mas que é necessária, que é a pesquisa. Bom, aqui apresentamos as nossas referências, essas são as nossas referências. Eu quero agradecer à organização da ABEM, eu quero agradecer a todos aqueles que participaram, né, do projeto da SEDA, Digitalização das Fontes, da professora Tainá, que é proponente desse projeto, dos professores da Universidade Federal do Pará, que participaram, que ajudaram a levar esse projeto para frente de forma muito intensa, e todos aqueles que contribuíram, os voluntários, voluntários da Escola Cantoro da Catedral de Belém, voluntários, pessoas que foram discentes da Universidade do Estado do Pará, também da Universidade Federal do Pará, todos esses que nos ajudaram, e muito obrigada.